Fala, fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao The Pivo Investidor, o seu canal de interação do mundo cripto, do NFT ao metaverso, ao Play to Earn, ao Bitcoin, ao análise gráfica e a muito mais. Então cola com nós que vem conteúdo por aí. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, me ajude a bater os 200 primeiros inscritos, rumo a 1 milhão, família. Eu sou o Pivo e estamos aqui mais uma vez, beleza? Olha só, galera, vamos dar uma olhada no nosso gráfico do Bitcoin, visualizar como o Bitcoin vem se comportando ao longo dos dias. O que a gente pode compreender é que o Bitcoin vem, as criptomoedas em geral, vem suportando muito bem toda a movimentação relacionada à guerra e algumas sanções ao longo dos últimos meses em relação aos criptoativos, mas está mais claro do que nunca que o Bitcoin, a blockchain as criptomoedas são um meio que podem solucionar problemas, tanto para as pessoas comuns como para os governos tradicionais. Mas vamos para o que interessa, vamos dar uma analisada no nosso gráfico do Bitcoin e ver o que a gente consegue visualizar de interessante. A gente teve essa região aqui, que é a região cotada como a região do antigo topo histórico. Opa, que é a região cotada como o antigo topo histórico, certo? Nada mais, nada menos do que essa região onde a gente teve a fintagem, mas eu vou traçar desse jeito aqui. Olha só o que eu tenho de interessante. A gente teve um breve deslocamento dessa região aqui, onde gerou para a gente uma divergência, tá? Essa divergência foi visualizada por alguns, junto com algumas notícias que impulsionaram o preço para baixo. O Bitcoin trabalhou na casa dos 32 mil, 28 mil dólares, lá em junho, maio de 2021. Já estamos em 2022. E o Bitcoin, após atingir um novo topo histórico, lá na casa de novembro, passando o antigo topo histórico e atingindo uma máxima de 69 mil dólares, ele mais uma vez sofreu pancada e acabou voltando às mínimas anteriores do nosso antigo suporte, que era a região do 28, 32 mil. E não é que o Bitcoin voltou e tocou aí os 32.800 e parece que ele já vem respeitando o movimento. A média de curto prazo, a gente está no gráfico semanal, certo? Deixa eu pegar aqui o Point Fix, que eu vou desenhar algumas coisas para a gente compreender o contexto geral antes da gente solucionar os problemas lá na movimentação diária, certo? Deixa eu usar aqui a amarelinha, bem pequenininha. A gente teve essa variação onde aqui tem uma divergência, tá? No conteúdo privado eu consigo te ensinar exatamente o que aconteceu aqui, como a gente conseguia visualizar. Além disso, a gente tem esse suporte, que foi de fato aonde o preço segurou, certo? Teoricamente, a gente teve esse movimento aqui, tá? Aonde a nossa linha de neckline foi nessa região. O Bitcoin praticamente consolidou nessa região e vem querendo movimentar acima. É preciso ainda fazer esse movimento para a gente ter uma estrutura de alta a partir de um pivô de alta para garantir movimentação de alta. Na outra contrapartida, nosso gráfico do Bitcoin no diário, ele teoricamente eh, não perdeu esse movimento de baixa, certo? A gente tem aqui alguns movimentos e aqui parece surgir, porque agora a gente tem topos, fundos que não estão sendo superados, mas observe que ele tentou voltar e não conseguiu mais uma vez, e aqui também. É possível que ele faça algo parecido com isso, até de fato que ele realmente suba, beleza? Várias possibilidades pode acontecer e o que a gente vai buscar é a melhor delas possíveis para tomadas de decisões. Vamos visualizar o Bitcoin no gráfico do diário, onde a gente vai conseguir compreender um pouco mais do que está acontecendo com o preço do gráfico do Bitcoin USDT nesse exato momento. Primeiramente, a gente tem ou teria um padrão de triângulo, certo? Que seria nada mais nada menos que um triângulo simétrico. Esse triângulo estaria vindo deste topo mais ou menos para essa região aqui. Ops, mais ou menos para essa região aqui. Vamos considerar esse segundo. Definir isso aqui como uma variação
Então a gente teria mais ou menos essa estrutura ou essa estrutura. Como ali foi uma violação, a gente ainda pode segurar tanto aqui quanto aqui. Para questões de ajuste, eu vou utilizar essa região. O que, no meu ponto de vista, apesar de a gente estar tendo um movimento ascendente, eu descartaria este tipo de leitura e talvez eu preferiria usar uma leitura mais centralizada. E aí a gente teria o Bitcoin trabalhando nessa região, que seria nada mais nada menos que um triângulo ascendente. Em outra possibilidade que também eu consigo ver olhando o gráfico do Bitcoin, é que nada mais nada menos o Bitcoin se encontra em uma zona consolidada, onde o preço tem esse suporte e também tem essa resistência. E o que a gente precisa é que o preço volte a trabalhar acima dessa região, principalmente trabalhar acima das médias de longo prazo, para que ele possa vir buscar o próximo topo lá na casa dos US$ 52.000 após um pullback nessa região. É bem possível que a gente tenha aí uma forte tendência de alta e novos valores sejam estabelecidos ao longo dos meses, certo? Ou ao longo dos dias, quem sabe. Mas no diário eu tenho aqui a média de 200 períodos e a média de 400 períodos, que são essas duas médias aqui, mais uma média de curto prazo nesse caso, e o preço já está trabalhando acima da média de curto prazo. O que a gente precisa verificar a todo momento é muito mais toda a floresta do que apenas uma árvore. Outra possibilidade que a gente tem, e que não está tão clara ainda, né, para alguns operadores que não têm tanta experiência assim, ou pessoas que talvez, não façam os análises técnicos, tão frequente. Mas a gente tem esse movimento, tá, que é um topo, aqui é um fundo, aqui é outro fundo. A gente de fato tem fundos mais altos, o que dá para gente esse perfil de pivô. Só que a gente não teve a superação para gerar um novo topo mais alto e fazer esse movimento aqui. Com isso, o preço do Bitcoin mantém essa tentativa de formação de pivô, certo? Fundos maiores, só que na tentativa de superar, a gente acaba consolidando esse movimento e o preço do Bitcoin volta para dentro dessa região, que também é uma região de suporte voltada por todo esse ponto aqui. Espera-se que o Bitcoin continue trabalhando. Querendo ou não, a gente tem micro pivô de alta nesse momento, certo? Se a gente for analisar essa estrutura, que é essa micro tendência de alta que a gente teve o rompimento dessa região. O Bitcoin de fato veio aqui, tá fazendo um pequeno pullback e está deixando um micro pivôzinho dentro desse movimento. Independente disso, a gente tem todas essas regiões aqui, que são regiões de resistência, além das nossas médias de longo prazo, que também funcionam como suporte e resistência, porém, nesse caso, na forma móvel. Então, o que é que a gente pode esperar e como podemos nos comportar para a tomada de decisão entre compra e venda? Olha só, se você não tem tanta capacidade de executar análises técnicos de price actions ou gráficos para ter uma noção maior do movimento, eu vou te recomendar algo bem simples e muito fácil. Você apenas vai seguir esse indicador que é o Crypto Fear and Greed Index Over Time. Ele é nada mais, nada menos que um indicador que vai efetuar a leitura do medo e da ganância. E baseado nisso, iremos ter a possibilidade de tomar algumas operações, algumas medidas, tá? No básico, eu já venho falando nos vídeos anteriores, onde eu explico e ensino a usar esse indicador, eu falo justamente desses pontos aqui. Esses são os pontos específicos aonde as pessoas que já me acompanham e que têm a mentoria junto comigo, elas conseguiram efetuar tomadas de decisões interessantes e aí provavelmente estão colhendo alguns frutos na casa dos 30% de lucro, que foi o Bitcoin a partir dos 32, US$ 33.000 e hoje o Bitcoin está sendo cotado a US$ 34.000. Então, este é o indicador do medo e da ganância e ele executa uma leitura baseada em vários princípios, como rede social, comentário de várias pessoas, movimentação de smart money, região de compra, região de venda e por aí vai, beleza?
No momento, o Bitcoin vem sendo cotado a US$ 44.000, após oferecer para a gente uma pequena tentativa de inverno cripto, que não veio e eu espero que não venha, mas ainda não está descartada a possibilidade da tendência de baixa. Primeiro porque as médias de curto período elas estão trabalhando abaixo do preço, e se a gente der uma breve visualizada como foi essa situação ao longo da história, vamos perceber, né? Deixa eu aumentar aqui. Vamos perceber que essas médias sempre se manteram abaixo do preço, sendo essa região a melhor das regiões para operar. Estamos em uma tendência de baixa sim, o Bitcoin ele pode ficar preso aqui, não conseguir retornar para cima das médias e logo em seguida perder fundo. Eu espero que isso não aconteça, certo? Eu realmente espero que isso não aconteça. E assim eu acumulo Bitcoin, os meus amigos, as pessoas que estão comigo, que têm mentoria comigo, que dialogam comigo no íntimo, eles sabem literalmente o que devem ser feito baseado no índice de medo e da ganância em relação ao mercado. Então, se você é um cara conservador, eu te indico que seria muito mais interessante se você aguardar o preço retornar para cima das médias de longo prazo, deixando um pullback sólido para a continuação do movimento. E aí a gente tem a possibilidade de surfar o Bitcoin e levar o Bitcoin a romper antigas resistências até que a gente consiga de fato romper o preço histórico, beleza? Bom, espero que eu tenha contribuído com um pouco de conteúdo para vocês. Essa é um breve análise do Bitcoin, tá? Quem opera e acumula Bitcoin, essas regiões aqui de baixo são pontos interessantes de acumulação, suportes relevantes. E se você não sabe muito bem o que fazer, eu indico que você aprenda a usar o indicador do medo e da ganância. Assista algum dos vídeos anteriores onde eu falo sobre ele, onde eu explico 100% sobre ele. Para isso, vem fazer parte da nossa equipe, vem fazer parte da mentoria, vem fazer parte do The Pivo Investidor e você vai aprender na íntegra tudo isso e um pouco mais que está dentro do mundo cripto, beleza? Eu trago também algumas notícias que são bastante interessantes para a gente. A Cardano, ela disparou nos últimos dias, nos últimos 2 dias, devido a Coinbase, que é uma das maiores corretoras de criptoativo, assim como a Binance, anunciou suporte para staking, coisa que eu não sabia que não tinha, e isso me parece uma situação que deveria já ter há muito tempo. Além disso, situações aqui como a Rússia, né, devido à situação das sanções causadas pelos países do pelos países no Brasil, pelos países no mundo, né, a Comissão Internacional de Países, eles criaram sanções para tentar atacar a Rússia de alguma forma, sem necessariamente ter que fazer guerra, matar pessoas. E a Rússia simplesmente falou: olha, quem quiser continuar comprando eletricidade na nossa mão, vendemos sem nenhum problema. Porém, porém agora aceitamos em Bitcoin, aceitamos em criptomoeda. E para finalizar, eu tenho uma história muito bacana para compartilhar para vocês, que é o que aconteceu nos últimos dias. O ucraniano conta como foi fugir com apenas US$ 2.000 em Bitcoin. Devido à guerra, teve alguns problemas lá e as pessoas tiveram que evacuar a Ucrânia para não correrem riscos de vida. Baseado nisso, algumas pessoas tiveram problema para tirar dinheiro no banco, sacar dinheiro de caixa eletrônico ou fazer pequenas ou grandes movimentações de capital, o que acabou dando gerando um temor maior, e com isso o Bitcoin, as criptomoedas e a tecnologia blockchain estava ali mais uma vez, tanto para ajudar o pessoal da Rússia quanto para ajudar o pessoal da Ucrânia. Então o Bitcoin ele faz parte de uma tecnologia futura e de fato vai ter uma absorção muito em breve, que a gente pode chamar ela de bitcoinização. Ela pode acontecer muito breve. Com isso, a gente pode ter o preço do Bitcoin trabalhando na casa dos US$ 100.000 ou um pouco mais. Bom, essas são algumas notícias que eu trago para vocês, mais uma análise de price action sobre o Bitcoin. Vamos ter calma na alma e tomar as melhores decisões. Forte abraço a todos. Ah, só uma coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A sua inscrição ela é fundamental para ajudar o nosso trabalho. E o seu like é tão importante quanto rumo
aos 1.000 inscritos no canal The PIV Investidor. Agora eu fui.